Bora falar de Ainda Estou Aqui, por que esse filme é tão bom, mas tão bom que ganha até o Oscar? Esse filme é dirigido por Walter Salles e é uma produção que se destaca pela sua sensibilidade e pela profundidade de sua narrativa, com um elenco bastante talentoso, incluindo Fernanda Torres, Fernanda Montenegro e Selton Mello. E o longa também apresenta atuações bem marcantes e emocionantes. E a direção de Walter Salles consegue equilibrar os momentos de introspecção e de tensão, criando uma experiência cinematográfica muito envolvente. E a estética do filme também é bem cuidadosa, com uma fotografia melancólica e uma trilha sonora que intensifica a carga emocional da obra. E desde seu lançamento em novembro de 2024, o filme recebeu a aclamação da crítica e se tornou um sucesso de público, ultrapassando mais de 5 milhões de espectadores. E a montagem bem construída e o ritmo adequado garantem que ela sentirá seu impacto significativo, mantendo o espectador envolvido. E a produção também se destaca por sua abordagem sensível e reflexiva, estimulando discussões sobre temas importantes como memória e justiça. E o roteiro bem estruturado aprofunda a conexão emocional do público com os personagens. E Ainda Estou Aqui reafirma o poder do cinema como uma ferramenta para provocar reflexão e transformação, apresentando uma história que emociona a análise. E Ainda Estou Aqui é baseado na autobiografia de Marcelo Rubens Paiva e retrata a história de sua mãe, Eunice Paiva, durante a ditadura militar no Brasil. E o filme narra a busca incansável de Eunice, que é interpretada pela Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, por seu marido, que é o Rubens Paiva, que simplesmente foi preso e desapareceu durante o regime. E a obra mergulha no sofrimento da família Paiva, especialmente no sofrimento de Eunice Paiva, que enfrentou a brutalidade da repressão e manteve viva a memória do marido ao longo dos anos. E a partir da perspectiva de Marcelo, o filme não só homenageia sua mãe e sua luta, mas também destaca a resistência das famílias das vítimas durante a ditadura militar, tornando o testemunho emocional e poderoso da busca por justiça e pela verdade. E com base na experiência pessoal de Marcelo, a obra é reveladora e a coragem diante da opressão, e é um importante resgate da memória histórica do Brasil. E bem, a trama se passa em janeiro de 1971, durante a ditadura militar no Brasil, quando Rubens Paiva, que é um ex-deputado e engenheiro, é sequestrado em sua própria casa por militares e desaparece sem deixar rastros. E a Eunice Paiva é tomada por uma dor imensa e uma angústia constante, sem saber se seu marido está vivo ou morto. E ela se vê diante de uma realidade brutal, porque além dela enfrentar a perda do marido, ela se vê cercada pela repressão implacável do regime militar, que sistematicamente sequestrava, torturava e silenciava os opositores políticos. E Eunice, que é uma mulher que tenta manter sua vida, sua família e sua dignidade intactas, ela basicamente entra em uma luta constante por justiça, desafiando o regime que tentava apagar a memória dos desaparecidos políticos e a dor das famílias atingidas pela violência estatal. E a sua busca por respostas se torna um caminho de resistência, onde ela se vê envolvida em um emaranhado de prisões, ameaças, torturas e injustiças. E o sofrimento dela não é isolado. E a história de Eunice se transforma em um símbolo da luta pela verdade, pelo direito à memória e pela busca incansável por justiça, em um período onde o regime militar fazia de tudo para negar a existência dos desaparecidos. E Eunice, diante das ameaças e das dificuldades, ela jamais se rende ao silêncio que o regime tentava impor. Pelo contrário, sua coragem a faz tornar uma figura emblemática da resistência feminina e da resistência contra a opressão e o autoritarismo. E ela vai além da dor pessoal e se torna um símbolo de todas as famílias de desaparecidos, que continuam a lutar até hoje pela verdade e pelo reconhecimento das vítimas da ditadura militar. E ao longo de sua jornada, a Eunice se recusa a aceitar as mentiras e as omissões do governo e se mantém firme na busca pela justiça, mesmo quando autoridades se recusam a dar respostas. E sua história é uma reflexão da importância da preservação da memória e da verdade, e como essas são essenciais para que uma sociedade possa superar as feridas dos passados e avançar para o futuro mais justo. E o filme, ao retratar a dor e a luta de Eunice, também nos alerta sobre o risco do esquecimento histórico e a necessidade de garantir que as vítimas da ditadura, como Rubens Paiva, sejam lembradas e que suas histórias sejam finalmente reconhecidas. E a trama não é apenas sobre a dor de uma mulher que perdeu um marido, mas também o sofrimento coletivo de um país que viveu sob a opressão, e sob a luta das famílias que, como Eunice, não se rendem ao silêncio e continuam buscando justiça. E o filme, ao trazer à tona a memória dos desaparecidos, nos ensina a importância de preservar a história para que futuras gerações possam compreender o significado da liberdade, e para que nunca mais uma ditadura possa se instalar no Brasil. E a luta de Eunice é um lembrete de que a verdade e a justiça nunca devem ser esquecidas, o que é preciso ter coragem para enfrentá-las, mesmo diante do sofrimento e da repressão.
Cara, as atuações de Fernanda Torres como Eunice Paiva e Selton Mello como Rubens Paiva são muito marcantes e essenciais para dar à vida uma das histórias mais comoventes sobre os impactos da ditadura militar no Brasil, equilibrando a fragilidade de uma mulher que enfrenta a dor da perda do marido com a determinação de quem se recusa a aceitar o silêncio imposto pelo regime, transmitindo nuances de desespero, resiliência e força. Selton Mello, por sua vez, entrega uma atuação igualmente intensa como Rubens Paiva, capturando a dualidade de um homem que, além de sua postura política, é um pai e marido amoroso, brutalmente arrancado de sua vida cotidiana pela violência do Estado. E a presença de Fernanda Montenegro, que é mãe da Fernanda Torres, que interpreta a Eunice na fase idosa, adiciona ainda mais profundidade emocional na narrativa, ressaltando como o tempo não apaga-se a crise da busca por justiça. E a transição entre mãe e filha no papel reforça a carga dramática da história. O elenco também conta com Valentina Gerzade, no papel de Vera Paiva, que é filha de Eunice e Rubens, cuja atuação sensível retrata as marcas deixadas pela ausência do pai e pela luta incansável da mãe. Além de Thelmo Fernandes como Lino Machado, que adiciona ainda mais intensidade à trama com sua presença expressiva, com um elenco talentoso e atuações poderosas. E a produção não apenas revisita um dos períodos mais sombrios da história do Brasil, mas também honra as memórias das vítimas da ditadura, reforçando a importância da verdade e da justiça. E a química entre os atores e a profundidade de suas interpretações tornam essa narrativa um retrato impactante sobre resistência, dor e a busca incansável por respostas. E a direção de Walter Salles, cineasta aclamado por filmes como Central do Brasil e Diário de Motocicleta, traz uma abordagem sensível e profundamente humana à história de Rubens e Eunice Paiva, equilibrando o drama pessoal com o contexto histórico da ditadura militar no Brasil. Conhecido por sua habilidade de explorar narrativas emocionais que unem personagens marcantes a grandes momentos de transformação social. E Salles conduz a trama com delicadeza e intensidade, criando o retrato íntimo da dor, da luta e da resiliência da família Paiva. E sua direção prioriza performances autênticas, valorizando expressões sutis e silêncios carregados de significados, além de utilizar uma fotografia intimista e uma construção narrativa que aproxima o espectador do impacto humano da repressão. E a história ganha ainda mais profundidade com o roteiro escrito por Murilo Hauser e Heitor Lorega, baseado na autobiografia de Marcelo Rubens Paiva, que revive a busca da sua mãe por justiça após o desaparecimento de seu pai. E a adaptação equilibra grandes momentos de emoção com olhar crítico sobre os efeitos da repressão, garantindo que a trajetória dos personagens seja retratada com respeito, fidelidade e impacto. E o roteiro estrutura a narrativa de uma forma envolvente, intercalando passado e presente de uma maneira fluida, permitindo que o público não se conecte com apenas eventos históricos, mas também com as emoções e os dilemas vividos pelos personagens. Sob a direção cuidadosa de Walter Salles e um roteiro bem construído, a produção se torna um relato poderoso sobre resistência, memória e a necessidade de justiça, reafirmando a importância de revisitar o passado para compreender as marcas deixadas pela ditadura, com uma abordagem que prioriza a verdade dos sentimentos e a força da história real. E o filme emociona e provoca reflexões profundas, consolidando como testemunho essencial da luta por direitos e da busca incessante pela verdade em um dos períodos mais sombrios do Brasil. E a Estou Aqui teve sua estreia mundial no Festival de Veneza em setembro de 2024, onde foi recebido com enorme entusiasmo e um profundo impacto emocional, sendo aplaudido de pé por 10 minutos. Uma das ovacionadas mais longas da edição e um testemunho do poder narrativo e da força dramática da obra. E o filme resgata a trajetória de Eunice Paiva, na busca pela verdade sobre o desaparecimento de seu marido. Emocionou críticos e espectadores por sua abordagem envolvente, consolidando como um dos grandes destaques do festival. Sua excelência narrativa foi reconhecida com a Ocela de Ouro de Melhor Roteiro, concedido ao trabalho minucioso de Heitor Lorega e Murilo Hauser, que adaptaram com precisão e profundidade a autobiografia de Marcelo Rubens Paiva, garantindo que a história real fosse transportada para o cinema com respeito, fidelidade e impacto, sob a direção refinada de Walter Salles. E o longa consegue equilibrar o drama pessoal e o contexto político com um olhar intimista e sensível, explorando não apenas os aspectos históricos, mas também a dor, a resiliência e a força da protagonista, criando uma obra cinematográfica que transcende o tempo, garantindo exibições dos principais festivais do mundo e despertando o grande interesse do público e da crítica especializada. E esse ano, o filme Estou Aqui fez história ao se tornar o primeiro filme brasileiro que recebeu o Oscar como o melhor filme internacional, que foi um feito inédito e marcou um divisor de águas para o cinema nacional, elevando sua representatividade e consolidando sua força no cenário global. E além desse triunfo inédito,
inédito, e a atuação de Fernanda Torres no papel de Eunice Paiva foi amplamente elogiada, ganhando o Globo de Ouro de melhor atriz em filme dramático, se tornando a primeira brasileira a ganhar esse prêmio. Um marco que reafirma o talento e a profundidade emocional que a atriz trouxe à personagem. A sua performance, carregada de nuances de uma intensidade avassaladora, deu a vida a uma mulher que, mesmo diante da dor da repressão, se manteve firme em busca por respostas, se tornando um símbolo de resistência e coragem. E o impacto do filme foi além das premiações, reverberando culturalmente ao reacender debates da ditadura militar e os desafios da preservação da memória e a necessidade de justiça histórica, reforçando o papel como uma essencial de reflexão e transformação social. E ainda estou aqui não apenas trouxe uma história de Eunice Rubens Paiva para uma audiência global, mas também consolidou como um dos maiores triunfos do cinema brasileiro, reafirmando a importância de revisitar o passado para compreender o presente e garantir que as marcas deixadas pela repressão jamais sejam esquecidas. Mas galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado pelos 100 inscritos, cara, eu tô muito feliz com essa conquista e rumo aos 200. Daqui foi minha nota, beleza? Gostei demais desse filme. Vem ver esses outros vídeos aqui. Mas foi isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Telecrit. Valeu!